Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre mais uma pérola da nossa doutrina espírita. Trata-se do terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, autoria de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, contando com 382 páginas. Inclusive você pode adquirir o seu pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo lá na Amazon. Nessa obra, André conta com dois temas principais e correlacionados: a mediunidade e a reencarnação. Convidado a fazer parte de um grupo de trabalhadores por algum tempo, a fim de se aprimorar nos seus conhecimentos na vida em seu aspecto no plano físico, André inicia sua narrativa em uma reunião mediúnica, onde são abordados os benefícios que são gerados aos espíritos sofredores nessas regiões e a importância do comprometimento dos médiuns com a tarefa. Fica aqui evidente que apenas um dos trabalhadores é médium em condição de atender aos espíritos naquele dia. Aqui eu preciso fazer um apelo aos trabalhadores das casas espíritas, que é preciso o comprometimento com a espiritualidade. Desde o início até o final do livro, são colocados diversos abusos cometidos pelos trabalhadores encarnados que acabam atrapalhando, de certa forma, o trabalho espiritual, já que perturbam o ambiente com seus fluidos desequilibrados, necessitando de mais trabalho da espiritualidade para manter a harmonia. São narrados os abusos do álcool, do sexo, da alimentação, da maledicência, entre outros, servindo de precioso alerta para nós que temos acesso às informações. Logo, no segundo capítulo, é abordado o funcionamento da epífise, também denominada hipófise, principal reguladora dos processos de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. São descritos diversos meios pelos quais os espíritos se comunicam através dos médiuns, construindo uma vasta gama de formas de mediunidade, onde são narrados alguns dos mecanismos onde André vai se aprofundar em obras posteriores. Há ainda um caso interessante de suspeita de mistificação de uma médium. Ao dar comunicação de um antigo trabalhador da casa espírita, ele, por se mostrar mais esclarecido do que quando desencarnou e por trazer alguns alertas para aqueles que permaneceram na vida física, o espírito em questão é desacreditado pelos familiares e a médium acusada indevidamente de mistificação. André ainda narra encontros no mundo espiritual aos quais os espíritos encarnados em desdobramento durante o sono podem participar. Notando a ausência de dois convidados desencarnados, um dos trabalhadores sai com André em sua companhia em busca de seus irmãos, para encontrá-los presos a entidades menos esclarecidas que foram atraídos para sua psicosfera por pequenos deslizes vibratórios cometidos durante o dia, o que não permitiu o devido preparo para o sono. Aqui fica então uma dica aos trabalhadores da casa espírita, os médiuns que são trabalhadores das reuniões mediúnicas, para que eles tenham a consciência de que é necessário fazer uma higiene antes de dormir e cuidar dos pensamentos durante o dia, para que também durante o sono eles possam ajudar a equipe espiritual. Conta-se sobre casos de obsessão e de passes oferecidos a encarnados em situações difíceis. E fica bastante claro que o benefício depende do esforço próprio de cada um, uma vez que, embora a boa vontade dos espíritos do bem, só há meios de auxiliar se o indivíduo estiver em condições de ser ajudado, assim como a semente só germinará se o solo for propício. São descritos alguns casos de socorro a espíritos encarnados e desencarnados por meio de pedidos de familiares com maiores créditos morais.
assim como casos de espíritos que se encontravam em sofrimento desde a desencarnação e que são atendidos e acolhidos pelos trabalhadores espirituais graças à intercessão de seus familiares. Em torno dos processos de renascimento dos filhos, há muitos casos relatados, ficando claro que não há dois processos iguais ou duas encarnações iguais. Cada caso é um caso, o que serve de alerta para generalizações que costumam fazer, tentando adivinhar as vidas passadas e as futuras a partir de pequenos detalhes, sem analisar o todo. André descreve a importância do perispírito como molde do corpo físico. Trabalho minucioso e carinhoso dos irmãos que trabalham diretamente nesses processos, o cuidado que são preparados os corpos e os roteiros das próximas encarnações. Até mesmo o espermatozoide é escolhido mediante os genes necessários para aquele organismo. Aqui fica bastante claro o momento em que a vida se inicia no corpo físico, algo tão debatido e ainda sem comprovação na ciência do mundo, mas já descrito nos livros de André Luiz. A vida começa na fecundação. A partir desse momento, o espírito já se encontra ligado às novas células e ao organismo materno. Ainda tratando de momentos da reencarnação, temos o famoso caso de Segismundo, cujo processo reencarnatório foi bastante trabalhoso, devido às reminiscências na mente do futuro pai relativas às dívidas a serem resgatadas com o nascimento do filho. Nesse momento fica evidente o cuidado da espiritualidade e respeito àqueles seres incumbidos à tarefa de pais, pois não se realiza a fecundação até que aqueles seres comprometidos com a tarefa estejam de acordo. Não há nenhuma violação do livre-arbítrio. Por isso, há os encontros entre os espíritos dos futuros pais e dos futuros filhos, para se harmonizarem para a futura convivência. Em contrapartida do sucesso do caso Segismundo, é narrado em que uma grávida permanece em abuso dos prazeres mundanos, enfraquecendo seu organismo e debilitando aquele que seria seu filho. Tamanho é o abuso que o processo reencarnatório precisa ser interrompido, já que não há mais condições orgânicas para que o bebê se desenvolva. Aqui quero deixar uma observação. Como já colocamos outras vezes, cada caso é um caso. Assim, não podemos dizer que todo aborto espontâneo é decorrente de abusos por partes da gestante. Essa generalização seria um erro e também desumana. Afinal, são vários os fatores que podem levar ao aborto espontâneo. Não sabemos quais são as necessidades de cada um, pais ou filhos. Portanto, se você, cara amiga, sofreu um aborto espontâneo, não se culpe. Ainda falando em processos reencarnatórios, André Luiz coloca no livro que há vários tipos de reencarnação e os programas envolvendo os reencarnantes. Existem aqueles espíritos missionários já bastante evoluídos que já participam quase que integralmente da elaboração de seu programa, como existem os que não têm a menor condição de opinar em suas próprias encarnações, tal a sua perturbação sendo o programa proposto completamente pelos espíritos trabalhadores amigos. Há ainda o que parece representar a maioria dos casos, as reencarnações dos espíritos medianos, nem tão evoluídos e nem tão perturbados. Esses conseguem ter acesso a alguns detalhes das suas próximas reencarnações, podendo algumas vezes opinar em um aspecto ou outro, mas ainda necessitando da aprovação dos irmãos mais experientes. Sei que o texto de hoje ficou um pouco descritivo, mas é que eu queria mostrar a variedade e a profundidade dos assuntos tratados. Assim como os livros da mesma série resenhado aqui, é uma obra que merece um estudo detalhado, uma leitura cautelosa. André Luiz a todo momento nos pede cautela.
nos avisa para que valorizemos as dádivas dadas por Deus, das grandes às menores, e valorizemos cada dia, cada oportunidade. Que sejamos bons instrumentos para as tarefas do bem, que nos esforcemos a cada dia, que possamos ser o melhor que pudermos ser. E para finalizar, deixarei aqui uma página polêmica. Portanto, nem deixarei minhas próprias considerações a respeito do consumo da carne, presente no capítulo 4 deste livro, intitulado Vampirismo. Então, fica aqui a reflexão. Se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal. Se você curte e se inscreve no canal, o YouTube entende que esse tema é relevante e passa para mais pessoas. Então eu conto com você. Obrigada, fiquem com Deus, beijo e até a próxima.